A vitória do Milei como presidente da Argentina marca o início de um novo tempo na história humana. O primeiro presidente libertário coloca o libertarianismo como a novidade política do século XXI. Mas o que isso significa? Desde a queda do Império Romano, no ano 476 d.C., o Ocidente havia se estabilizado sob as monarquias católicas, que possibilitaram a reconstrução da civilização ocidental durante a Idade Média, convertendo e civilizando os bárbaros germânicos. E foi durante esse período, quando os europeus eram extremamente devotos, que a Europa se tornou a região mais rica, desenvolvida e próspera do planeta por séculos e séculos, o que permitiu que eles conquistassem o mundo. Porém, com tanta riqueza e poder, a própria nobreza europeia começou a se perverter, e as monarquias, antes sólidas, começavam a descambar em tiranias, e os reis, antes devotos e humildes, começavam a ficar cada vez mais arrogantes. Foi quando ideias sobre a restauração da República Romana pagã, que já estavam sendo debatidas no século XVII, estouraram na Revolução Francesa, no fim do século XVIII, promovida pela maçonaria através dos iluministas, sob o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Só que liberdade e igualdade são opostos entre si. Se houver liberdade, as pessoas naturalmente vão se diferenciar entre si e isso vai anular a igualdade. Então, para haver igualdade, é necessário anular a liberdade. Por isso, ao longo do século XIX, os iluministas mais radicais começaram a teorizar sobre como aplicar a igualdade pelas vias econômicas. É daí que surgem os comunistas, que foi a grande novidade política do século XX, quando ocorreram diversos experimentos socialistas, sendo o maior deles a União Soviética. Porém, do outro lado, os iluministas mais moderados, que defendiam principalmente a liberdade, conhecidos como liberais, se colocaram contra esses abusos dos iluministas mais radicais, que defendiam a igualdade acima de tudo. Foi então que, ao longo do século XX, os liberais, percebendo o erro do comunismo e de outros experimentos socialistas, como o nacionalsocialismo, começaram a teorizar uma sociedade que fosse plenamente livre. E daí surgiu o libertarianismo, que é o anarcocapitalismo, a ideia de um capitalismo sem Estado, o ancapistão, que, como eu disse no início do vídeo, é a grande novidade política do século XXI. Porém, apesar da pauta econômica do libertarianismo ser impecável, ele possui duas falhas graves, e é por isso que não vai ser definitivo. Calma que eu vou explicar. A maioria dos libertários, como o Milei, defendem como única regra social o princípio da não agressão, ou PNA, que basicamente diz que você pode fazer o que você quiser, desde que não agrida a propriedade de outra pessoa. E qual o problema disso? É que ignora a tradição, a moral e a religião. E como já falei aqui, foi o cristianismo que civilizou os bárbaros germânicos e permitiu que a civilização ocidental se reerguesse após a queda de Roma. Sem religião não existe civilização. E por mais que os liberais defendam que a moral e a tradição são desnecessárias para organizar uma sociedade, isso é falso pelo seguinte motivo: é muito fácil convencer um grupo de jovens a entregar a liberdade deles para você em troca de você governá-los. Olha só o movimento LGBT e o feminismo, como os comunistas conseguem convencer os jovens, que são naturalmente mais rebeldes, a se rebelarem contra as superestruturas em nome de uma determinada minoria oprimida para provocar uma revolução e com isso eles conseguirem implantar o comunismo. E isso acontece porque, justamente porque esses jovens não têm uma moral forte e uma religião forte e não respeitam tradição. Então se tornam alvos fáceis para qualquer um que chegue lá e diga: entregue-me a tua liberdade e eu te governarei e vou te proteger. O ser humano, ele naturalmente acredita em deuses, isso é natural. Se você não acredita em um deus divino, você vai endeusar e idolatrar políticos, celebridades, e é isso que a gente vê nos jovens atualmente. E você, liberal, realmente acha que isso não vai acontecer no ancapistão? É claro que vai acontecer. É claro que se os jovens no ancapistão não tiverem uma moral forte, um respeito às tradições e uma religião fervorosa, eles vão idolatrar o primeiro maluco que aparecer prometendo recriar o Estado. Então sim, a moral, a tradição e a religião são importantíssimas para quando chegar um maluco falando: seus pais te oprimem, o ancapistão é fascista, se rebele contra o ancapistão,
ancapistão e me eleja como grande líder, que eu vou proteger vocês da opressão fascista do ancapistão, os jovens vão dizer: não, meu pai falou que a liberdade vale mais que a vida. Não, Jesus Cristo é o único salvador, tá entendendo? Não, a tradição do nosso povo mostra que a liberdade deve prevalecer. Tá certo? Então, essa é a primeira falha do libertarianismo, não reconhecer a importância da moral, da tradição e da religião, e sem isso, o ancapistão não se sustenta. A única forma de sustentar o ancapistão contra oportunistas, aventureiros que vão tentar reconstruir o Estado, isso vai sempre existir, então sempre vamos ter que lutar contra essa galera. E como é que se luta contra eles? Tendo uma moral, uma tradição e uma religião forte, principalmente para blindar os jovens contra esses discursos político-messiânicos. Até porque um dos pilares do libertarianismo é o respeito ao contrato. E como é que o indivíduo vai respeitar o contrato se ele não tem moral? Ele não vai. Esse é o problema de você não dar valor à moral. Já o segundo problema do libertarianismo é o individualismo absoluto e o não reconhecimento da família. Porque para os libertários, só o que existe é o indivíduo, e ele é plenamente independente e autônomo. Só que isso é falso, porque o indivíduo não nasce sozinho, não amamenta sozinho, não cresce sozinho, não se reproduz sozinho. Então, existem diversas situações na vida em que você de fato depende de outras pessoas. E não tem como dizer que você é um indivíduo independente. Não, todo indivíduo depende de outros indivíduos. E quando essa dependência é vital, dá-se o nome de família. Por exemplo, se você é um homem e quer ter filhos, você precisa de uma mulher. E isso não é um mero contrato. Não, para você existir como um indivíduo pleno, com todo o seu potencial capaz de se reproduzir, você depende disso, né? Então o casamento não é só um contrato como os libertários pregam, né? É muito mais que isso. Você de fato está se unindo com uma mulher como se fosse um só indivíduo, para que os dois tenham o pleno potencial como indivíduos. Para explicar isso, eu formulei a teoria da família como um átomo. Então, imagina que o homem é o próton, a mulher é o nêutron e os filhos são os elétrons que orbitam os dois. Então, o homem e a mulher são o núcleo, rodeado pelos filhos, que ficam justamente na borda para, quando estiverem prontos, saltarem e formarem seus próprios átomos. O próton, ele não existe sozinho, ele não deveria existir sozinho. Se ele está isolado, ele vai acabar sendo capturado por um átomo e entrando ali no núcleo. Esse é o natural. Da mesma forma, o nêutron, ele não deveria estar sozinho. Se ele estiver sozinho, ele vai acabar sendo capturado por um núcleo, para estar ali no núcleo, porque a função dele é ocupar o núcleo atômico. Se você encontra um nêutron isolado, significa que ele foi emitido como radiação. Isso é radioativo, entende? Além disso, uma curiosidade sobre átomos: é impossível haver um átomo com um núcleo feito apenas por prótons. Da mesma forma, não tem como o núcleo ser feito apenas com nêutrons. Você precisa dos dois, do próton e do nêutron, para poder ter um núcleo atômico. Eu tô falando sobre átomos, tá certo? Então, da mesma forma que o próton, o nêutron e os elétrons, a função deles é formar o átomo, o indivíduo tem como função primordial, para existir plenamente como indivíduo capaz de todo o seu potencial, a formação da família. E a família funciona como um átomo social. É a família o átomo da civilização. É claro que existe o livre-arbítrio e ninguém é obrigado a formar uma família, né? Mas o que eu quero dizer é justamente isso. A família funciona como um átomo, de forma que não tem como negá-la. Ela é uma instituição que está acima do indivíduo, porque o indivíduo não existe sem uma família. Então, ao contrário do que dizem os libertários de que a família é meramente um contrato, não, a família funciona como um átomo. E quando você tenta separar um átomo, acontece uma explosão nuclear. Daí vem o nome átomo, né, que significa indivisível. E justamente a família é indivisível. Você não existe num vácuo. Você só é você por causa dos seus pais. Então não tem como separar você dos seus pais. Da mesma forma, não tem como separar os seus filhos de você, né? Então a família é isso. Quando os indivíduos se unem em famílias, eles estão formando átomos sociais, de modo que a família se torna esse super indivíduo, que é justamente essa união pelo amor. O erro dos comunistas é que eles acreditam no coletivismo absoluto. Então eles separam a sociedade em diversos coletivos: os negros e os brancos, os operários e os burgueses, as mulheres e os machistas, os LGBTs e os homofóbicos. Enfim, eles separam a sociedade em diversos coletivos
coletivos e consideram como se esses coletivos fossem homogêneos, né? Como se todo mundo fosse igual. Então, todos os negros são oprimidos e todos os brancos são racistas. Todas as mulheres são oprimidas e todos os homens são machistas, né? Eles acreditam nisso. Nesses coletivos, sempre opostos e conflitantes entre si, né? Algo dualístico, justamente com a ideia de dividir para conquistar, se baseando em Goebbels mesmo, criando um inimigo, dois grupos opostos, um inimigo do outro, gerando esse conflito, essa tensão, justamente para provocar e forçar uma revolução comunista. E esse é o principal erro deles, porque isso é falso, é delirante. Esses coletivos não existem, as pessoas não são iguais. Eu não sou igual a você. Então, por isso, os libertários eles acertam mais, justamente porque eles negam esses coletivos, mas aí eles cometem o erro oposto de dizer que nenhum coletivo existe, só o indivíduo é que existe. Isso tá errado porque eu não sou igual a você, mas eu sou igual ao meu pai. Meu filho vai ser igual a mim. Eu vou me casar com uma mulher que seja parecida comigo, que seja igual a mim. Eu não vou me casar com uma mulher que seja totalmente diferente de mim. Isso não faz sentido, né? Então, eu sou igual à minha família. Da mesma forma, você não é igual a mim, mas você é igual à sua família. Você deve ser parecido, deve ser semelhante aos seus parentes, né? Ou seja, a família é um coletivo. Na verdade, o coletivo familiar é o único que realmente existe, né? Então, tanto os comunistas estão errados ao defender o coletivismo absoluto, mas os libertários também erram, cometem o erro oposto ao defender o individualismo absoluto. Os dois lados estão errados, os dois extremos estão errados, o correto é o meio do caminho, onde você reconhece e respeita o indivíduo, mas você não nega o coletivo da família. É por isso que os comunistas odeiam tanto a família, porque se você faz parte do coletivo familiar, você não vai se encaixar nos coletivos imaginários deles, e aí não tem revolução, e aí eles não chegam no poder. Porém, os conservadores atualmente defendem muito essa família tradicional. Só que a família tradicional não é apenas pai, mãe e filhos. Essa é o que eu chamo de pequena família. Porém, existe também o que eu chamo de a grande família, que são seus tios, seus primos, seus avós, seus tios, avós. Essa é a grande família que também faz parte da família. A gente pode entender que essa grande família são vários átomos sociais que fazem parte da mesma molécula. Então, a pequena família, pai, mãe e filhos, também não existe num vácuo. Ela existe nesse contexto da grande família, que é justamente a molécula da civilização. Então, essa grande família também é importante, deve ser preservada e deve estar unida, para que se possa sustentar uma civilização. Mas só isso não é o suficiente. Existe também a super família, que é algo que hoje praticamente acabou, mas antigamente era bastante comum. Imagine um vilarejo onde moram mais ou menos umas 6 grandes famílias. E essas grandes famílias são responsáveis por gerenciar a comunidade local. A escolinha da comunidade, o mercadinho, o posto de saúde da comunidade, é tudo gerenciado por essas famílias que moram lá. E essas famílias costumam realizar casamentos entre si. Eu não tô falando de casamento na mesma família. Tô falando de casamento entre famílias diferentes que são vizinhas. E justamente através desses casamentos, essas grandes famílias distintas acabam se tornando uma só super família, que é a união dessas 6 famílias que vivem na mesma comunidade. E esse é o elemento da civilização. Se pensarmos na pequena família como uma célula, a grande família é o tecido e a super família é o órgão. E o conjunto dessas super famílias se repetindo em cada comunidade, em cada cidadezinha ou até nos bairros das cidades grandes, formam os sistemas da civilização, que gerenciam e administram os serviços sociais privados, como polícia, bombeiro, educação, saúde, infraestrutura, comércio, e juntos formam a própria civilização, a pátria. E isso é verdade mesmo no Ancapistão. Sem isso não existe civilização e toda a sociedade tende à barbárie. Desse modo, a destruição da família funciona como um câncer social, corroendo e matando
matando a civilização. E é por isso que eu estou prevendo que o Milei vai fracassar na Argentina, porque se ele não reconhecer a importância da moral, da tradição, da religião e da família, a sociedade argentina vai colapsar moralmente, e sem moral não existe civilização. E é por isso que nós, tradicionalistas, no século XXI, percebendo o erro dos libertários que defendem a liberdade acima de tudo, teorizamos e desenvolvemos esses novos modelos sociais que serão a novidade política do século 22. E dessa vez, creio eu, vamos alcançar uma verdadeira estabilidade que vai funcionar por séculos, porque eu estou pegando o modelo econômico libertário, que é perfeito, tá? O modelo econômico do libertarianismo é perfeito, ele funciona perfeitamente, né? Só que a falha libertária é justamente essa falha moral. Então, consertando a falha moral do libertarianismo, a gente vai ter um sistema perfeito, que eu chamo de neofeudalismo ou libertarianismo tradicionalista, que será a grande novidade política do século 22, onde ocorrerá um movimento que eu estou batizando de a restauração ou a nova renascença, porque de fato a civilização ocidental será plenamente restaurada após os surtos e as crises iluministas.